Um acidente que de longe é um dos mais graves do automobilismo, mas esse acidente mudou o rumo da segurança dos monopostos. Olhando assim, bom, parece que é um exagero, uma falácia da nossa parte. Mas se pergunte, o que aconteceu depois dessa imagem congelada? Cadê a continuação? Quem era o piloto? Qual categoria? O que você vai descobrir agora é o porquê dessa tragédia não mudou antes a segurança dos pilotos, porque ela foi negligenciada por anos e com mais vítimas desse tipo de acidente até que alguém tomou uma decisão firme e revolucionária. Porque nomes como Felipe Massa e Jules Bianchi e até outros importantes do automobilismo precisaram sofrer depois desse acidente, e que só depois desses 3 acidentes combinados, Grosjean e Lewis Hamilton estão vivos até hoje. Hoje eu te conto o esquecido e primeiro acidente que iniciou a trajetória do Halo. 2009, um ano diferente no automobilismo. Na Fórmula 1, a Brown GP assombrava Button e Barrichello, dominavam o campeonato. Nesse ano, até 2017, o segundo principal campeonato de fórmulas da FIA era o denominado GP2, a famosa Fórmula 2 até então. Era uma outra categoria com mais nomes britânicos, porém tinha suas etapas em algumas pistas importantes da Europa. Em outro momento ela também se chamou Fórmula 3000. Diversos nomes de peso passaram por lá, alguns sendo campeões como Jack Inks, Clay Regazzoni, Ronnie Peterson e René Arnoux. Em 2009 a categoria estava sendo relançada após um período de hiato e vinha com a promessa concretizada de que o campeão, além da premiação em dinheiro, iria realizar um teste na Williams, já que os chassis da categoria eram feitos pela empresa de uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1. Além disso, a competição somaria pontos para a retirada da tão sonhada e almejada superlicença. Naquele ano, pilotos com nomes fortes no automobilismo e outros que viriam a crescer alinharam no grid. Jolyon Palmer, filho do Jonathan Palmer e ex-piloto de Fórmula 1, que participava da organização da competição, era um dos meninos tentando a sorte. Mas um com sobrenome forte, Alex Brundle, filho também de Martin Brundle, ex-piloto da Fórmula 1, tentava seguir os passos do pai. No campo do time com sobrenomes de peso, tínhamos Jack Clark, enteado de outro ex-Fórmula 1 e campeão do BTCC, Julian Bailey. Outro nome que vale mencionar aqui, não tanto pelo seu sobrenome, mas pela trajetória que construiu e por um acidente que também mudaria sua carreira, Robert Wickens. O canadense Wickens rodou por algumas das mais prestigiadas categorias de fórmulas na Europa, inclusive a GP3 e a Renault 3.5, até que for correr lá na IndyCar, onde sofreu um fortíssimo acidente no oval de Pocono. Outro acidente que mudou os paradigmas do automobilismo, principalmente nos Estados Unidos, mas isso é tema para outro vídeo. Mas nenhum desses nomes chegava perto em questão de peso do sobrenome do piloto do carro 7, Henry Surtees. Henry era filho de John, um nome sem precedentes na história do motorsport em geral. Falo esporte a motor em geral mesmo, porque ele é o único a ser campeão nas motos e na Fórmula 1. Aliás, Surtees era mesmo especial, ele foi campeão em uma Ferrari azul e branca. Mas essa história também fica para outro momento. Já Henry, seu filho, trilhava seu caminho. Tinha corrido no kart, no campeonato de Ginetta Junior, Fórmula BMW britânica e F Renault, até que chegou na Fórmula 2, sonhando com as vitórias e um teste no carro da Fórmula 1. O campeonato estava em sua 4ª etapa, sendo dominada totalmente por Andy Soucek, e que foi campeão. Eles chegaram em Brands Hatch, famosa e clássica pista britânica, dividindo o final da semana ali com o WTCC, ou Mundial de Turismo. Na primeira prova em Brands Hatch, Henry conseguiu seu primeiro e infelizmente último pódio na categoria. Lembra que no início do nosso vídeo eu falei que 2009 estava sendo um ano diferente no automobilismo? Pois é, o ocorrido que vou citar para vocês agora aconteceu uma semana antes do acidente com Felipe Massa na Hungria, sim, aquele da mola. Prestem bem atenção nas imagens. Na corrida 2, após o acidente de Jack Clark, que visualmente não é grave, uma roda solta atinge em cheio Henry Surtees, que passava exatamente naquele infame momento, causando um acidente que mudaria o rumo do automobilismo. No momento do impacto, a roda do carro de Clark atingiu a cabeça de Henry com uma força gigantesca e o nocauteou ali prontamente. Para agravar, seu pé estava fundo no acelerador e lá ficou, o que causou uma segunda colisão na próxima curva que viria. Mesmo com o carro destruído, podemos escutar o som do motor acelerando, já que seu pé continuava ali no acelerador do seu monoposto.
O garoto foi rapidamente removido do carro, atendido prontamente no autódromo, estabilizado e levado ao Royal London Hospital, um dos principais da Inglaterra. Porém, horas depois, teve o seu falecimento confirmado. Após o processo inicial de luto, seu pai iniciou a campanha de divulgação e implementação do equipamento que viria ajudar os diversos pilotos, o Halo. Surtees passou a falar sempre que podia sobre a solução e levou em questão a todos que estavam em seu alcance. A maneira como Surtees lidou e abordou com o luto foi criar uma organização que ajudava outras vítimas de acidentes a propagar a ideia do Halo. Para ele, algo precisava ser feito e imediatamente. Era também sua maneira de honrar o filho. Inicialmente foi contestado, alguns diziam que era feio, alguns não, muitos. Nada nele é bonito. Outros pilotos, engenheiros, chefes de equipe diriam que iria atrapalhar a visão do piloto. Após testes e mais testes e muita insistência de Surtees, duas versões surgiram. O Aeroscreen, que nada mais é que o Halo com uma espécie de para-brisa, que foi adotada aí pela IndyCar. Já o Halo vazado foi aperfeiçoado e testado ao extremo. O Halo provou-se uma solução com uma eficácia gigantesca e deixa até aquela sensação de por que ninguém pensou nisso antes. Foi um processo que teve muita resistência e burocracia nos bastidores. Hamilton criticou, disse que era contra a utilização da tal novidade e recebeu uma bronca de Surtees, que pediu para ele repensar sua opinião. Aliás, toda a trajetória do Halo foi extremamente difícil. Jean Todt, ex-presidente da FIA, afirmou que absolutamente ninguém era a favor da utilização do Halo na época. O ex-mandatário foi além e disse que precisou impor a medida após consultar especialistas, engenheiros, cientistas. Outro que falou sobre o assunto foi Laurent Mekies, diretor de corridas da Ferrari. Mekies corrobora com a informação dada por Todt, ninguém apoiava. Mekies foi além e afirmou que a Ferrari foi uma das primeiras a adotar e testar o equipamento, o que causou estranheza e reclamações no paddock. Se talvez estivesse implementado anteriormente, salvaria a vida do talentoso e promissor Jules Bianchi, que faleceu em um acidente no Japão, cuja dinâmica é exatamente o tipo de fatalidade que ela veio a proteger. Jules, cotado para ir para a Ferrari, perdeu o controle da sua Marussia e se chocou contra um trator que estava na área de escape do circuito de Suzuka e que até hoje é muito debatido. Mas tudo indica que o Halo, Jules, teria muito mais chances de sobreviver. Prestem atenção, mais chances. Outro acidente em que o Halo ou o Aeroscreen poderia ter interferido para o bem foi com o ex-Fórmula 1 Justin Wilson em 2015, após Sage Karan se chocar contra o muro de Pocono, na mesma pista do acidente de Wickens que eu citei anteriormente. Pedaços do carro de Karan se soltaram e um deles atingiu Wilson, o vitimado. Esse acidente também acelerou o processo de utilização do Aeroscreen, um Halo com para-brisa, na IndyCar. Mas devemos falar de quem o Halo ajudou a salvar. Inclusive são lembretes para você que ainda é contra o Halo, e aqui minha opinião pessoal: se você é contra esse dispositivo, meu amigo, você não gosta de automobilismo e sim de tragédias. Inclusive, procure ajuda. Mas enfim, 2018, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, o carro de Fernando Alonso, na sua McLaren, voa por cima do carro da Sauber de Charles Leclerc. E sem o Halo, provavelmente a roda de Alonso iria atingir a cabeça de Leclerc. 2021, no famoso choque de titãs lá em Monza, onde Verstappen e Hamilton se batem ali e também a roda de Max Verstappen por pouco não atinge a cabeça de Lewis. 2022, Guan Yu Zhou capotou sua Alfa Romeo em Silverstone, se arrastou por muitos metros no asfalto e foi parar na grade de proteção após rodopios de cinema. Mas o acidente que mais o Halo se fez presente foi com ele, o homem que não pega fogo, Romain Grosjean. Ao perder o controle da sua Haas, ele foi projetado contra a mureta de proteção. Seu carro partiu em dois e a célula de sobrevivência ficou presa entre as lâminas da mureta do guardrail. O carro virou uma bola de fogo e, como uma fênix, Grosjean surge entre as chamas, fazendo com que seria uma das cenas mais impressionantes do automobilismo nos últimos 50 anos. Após investigações e estudos, ficou comprovado que sem o Halo, a cabeça de Grosjean seria esmagada contra uma das lâminas da mureta ali. Ou com sorte, o impacto o nocautearia, mas ele não iria conseguir sair das chamas, já que estaria inconsciente. Ele teria falecido diretamente com o primeiro impacto. O Halo sim salvou a vida de Grosjean. Infelizmente, Surtees não viu a diferença que seu trabalho e sua campanha fizeram, aliás, da família Surtees. Ele veio a falecer em 2019
2017 e foi enterrado ao lado de seu filho na Inglaterra. O Halo veio e mudou a história do automobilismo, mas infelizmente o preço foi muito alto. Perdemos talentos inestimáveis. E o primeiro deles foi Henry Surtees, o acidente que mudou o automobilismo de monopostos. O acidente que impediu Henry de chegar nas próximas categorias na carreira com a Fórmula 2, que já teve muitos talentos e também acidentes horríveis, e que graças ao Halo, novas joias da geração de pilotos foram campeões e estão na Fórmula 1. Porém, e os primeiros campeões da antiga GP2? Você lembra quem eles eram? Timo Glock, Lewis Hamilton? Nesse vídeo que já tá passando na sua tela, a gente relembrou todos os campeões de GP2 e Fórmula 2, então já começou!